Glória a Deus. Como Ele é bom. Ele se manifesta no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Você está bem? Amém. Aleluia. Você está pronto? Amém. Então diga, é hoje. É hoje. Aleluia. Nós vamos compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração esses dias e tem gerado algumas coisas dentro de mim. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Aleluia. E o tema seria, vamos ver se vai permanecer esse até o fim, mas seria um coração disposto a servir. E eu quero começar abrindo lá em Filipenses 2, 5. A gente vai ler na versão ARA, Filipenses 2, 5. Se você não é acostumado, está chegando agora com esses moveres do Espírito, se acostume. Aleluia. O Senhor se move no nosso meio. Depois a gente vai ensinar um pouco mais sobre isso. E cada vez isso vai se tornar mais comum. Comum no sentido de ser contínuo, não de não ser dado o devido valor. Aleluia. Lá em Filipenses 2,5 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos meditar um pouco nessa passagem. A gente vê aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, onde ele diz: olha, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E essa palavra sentimento não é a palavra que nós costumamos usar no nosso dia a dia. Ah, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu nutro um sentimento por alguma coisa ou por alguém. A palavra sentimento aqui, no original, ela quer dizer disposição mental. Independentemente do que se sente, do que se tenha vontade ou não de fazer, o que ele está dizendo aqui é: tenham em vocês a mesma disposição mental que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação, ou seja, não considerou como importante o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, abriu mão da sua posição de Deus para ser reconhecido em figura humana. Nós sabemos, e você conhece bem a história, mas eu vou reforçar, porque sempre tem gente nova chegando no nosso meio. Quando nós fomos criados, fomos colocados no Éden. No Éden existia um jardim. Do jardim existia um rio que se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Os 4 nomes dos rios. Um significava aceleração, o outro frutificação, o outro rompimento, o outro multiplicação. Então nós fomos colocados originalmente em um lugar abundante e perfeito. Num lugar onde fluía de nós frutificação, aceleração, multiplicação. Ou seja, nós tínhamos dentro de nós, ou ao nosso redor, a vida de Deus. O Espírito de Deus, ele foi soprado dentro do homem. Deus formou o homem
Primeiro ele criou o homem em si, Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam e sobre toda a terra. Assim criou Deus, pois, o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. E aí vai continuando sobre a criação. Mas em Gênesis 2, Deus forma o homem do pó da terra. Ou seja, primeiro Deus cria o homem, depois ele forma o homem. Como assim o homem foi criado antes de ser formado? Porque o homem foi criado em Deus. Nós não somos o pó da terra. Nós moramos em um corpo formado pelo pó da terra. Você não é esse corpo. Eu não sou esse corpo que você vê. Nós somos um espírito. E a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida dentro do homem. Você sabe que quando eu sopro, eu coloco para fora o que está dentro de mim. Antes de soprar, antes de expirar, eu inspiro. Então algo que estava fora veio para dentro. Mas quando eu expiro, ou quando eu sopro, algo que estava dentro vai para fora. Sai de dentro de mim. Mas Deus, ele é a fonte de toda a existência. Então Deus, para colocar algo para fora, ele não precisa nem colocar algo para dentro. Porque dele as coisas são geradas. Dele as coisas são formadas. Deus não precisa do externo, do exterior, para gerar alguma coisa. As coisas são geradas dentro dele. E eu e você fomos gerados dentro dele. E depois que ele formou a mim e a você, ele soprou ainda o que havia dentro dele, dentro de mim e de você. Porém, o pecado nos tirou desse lugar. O homem decidiu obedecer a Satanás. Dizendo, olha, por que você não come dessa árvore? Não, Deus disse que eu não podia comer nem tocar, porque se eu comer eu vou morrer. Morre não. Come, vai lá. É agradável aos olhos. Você sabe que a mulher comeu, deu ao homem, o homem comeu também. Se estabeleceu o pecado. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Lá também existia a árvore que daria vida eterna ao homem. Se o homem comesse desse fruto, desse outro fruto, ele estaria eternamente morto, eternamente separado de Deus. Então Deus, como um ato de amor, expulsou o homem do Éden. Não foi um castigo, foi um ato de amor. E foi uma consequência do pecado, esse afastamento. E Deus vestiu o homem com pele de animais, ou seja, um animal foi morto para cobrir o pecado do homem. Alguém inocente pagou o preço por um erro de alguém culpado. Então, durante todo o Antigo Testamento, se estabeleceu que o sumo sacerdote, o representante de Deus para o povo, sacrificava um animal antes de entrar na presença de Deus. Antes de entrar no tabernáculo, existia o átrio exterior, o lugar santo, e o Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus. A casa de Deus, de fato. Existia um véu. Estudiosos relatam, isso diverge um pouco, mas era um véu muito alto. Há quem diga 60 metros, há quem diga 20 metros, mas um véu muito grande e pesado. Esse véu separava, porque se entrasse na presença em pecado, morreria. Então, o sumo sacerdote sacrificava o animal, era como se ele passasse os pecados dele para o animal, e aí então ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, para representar o homem, aquele povo, diante de Deus. E para levar algo de Deus para o povo. Deus não estava aberto a todo mundo. Era uma outra aliança, uma outra dispensação. Mas, no Éden, quando houve o pecado, Deus disse, olha, vai nascer um descendente da mulher, que vai esmagar a tua cabeça, falando com Satanás. Ou seja, Jesus, ele já providenciou, já havia providenciado Jesus, e nesse momento ele fala, ele promete, olha, vai nascer um descendente, que vai pagar o preço e recuperar essa comunhão entre o homem e o próprio Deus. E esse alguém era Jesus. Mas era necessário que Jesus, como sendo parte de Deus, sendo o Filho de Deus, e Deus ele é um que se divide em três. São três seres divinos em um só. É o mistério da Trindade. A nossa mente humana não consegue compreender completamente isso.
mas são 3 ou é um só? É um só, mas são 3. E Deus, Filho, Jesus, para recuperar esse lugar, porque era alguém sem pecado, o animal era sem defeito. Então alguém sem pecado vir para morrer no nosso lugar para pagar o nosso preço, assim como o animal foi morto no início. Mas era necessário uma pessoa humana. Então Jesus abriu mão. Imagina, ele sendo Deus, ele estando no céu, perfeito, pleno, completo, nada faltando. Nada. Jesus não tinha deficiência de nada, falta de nada. E se ele quisesse alguma coisa, ele podia criar. Já pensou? O que você quisesse, você... eu vou criar. E surgir na tua frente. Jesus, ele tinha tudo, e se ele quisesse criar alguma coisa, ele é a própria palavra. O mundo foi criado pela palavra, e Jesus é a própria palavra. Então Jesus é a fonte da criação. Mas ele diz, eu vou abrir mão por um tempo dessa posição, desse lugar, dessa majestade, dessa glória, e eu vou descer à terra para ser reconhecido em figura humana, para ser reconhecido como uma pessoa, humilhado, chicoteado, passou a pior humilhação que poderia passar, para no final morrer inocente numa cruz, no lugar de Barrabás, que representa a gente. A gente fica com raiva de Barrabás, mas Barrabás representa a gente, que aquela cruz era para a gente. E Jesus tomou o lugar e morreu no meio do teu lugar. E aqui o apóstolo Paulo diz, olha, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus não considerou importante o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. O que eu quero trazer para nós nessa noite de reflexão, de ensinamento para nós, para a gente meditar juntos, que eu sou o primeiro a receber essa palavra. Quando eu estou estudando, quando eu estou lendo, quando eu estou orando, eu estou recebendo. Quando eu estou pregando, eu me vejo sentado aqui no meu lugar. Primeiro que está recebendo sou eu. Então não veja alguém ensinando alguma coisa para você. Veja alguém junto com você, servindo ao Senhor, e nós juntos aprendendo da palavra. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz, tenha esse mesmo sentimento. O que eu quero refletir nessa noite? Como tem sido o nosso sentimento, ou a nossa disposição mental de servir ao Senhor? Como tem sido a nossa entrega ao Senhor? Como tem sido a nossa devoção ao Senhor? Porque nós cremos, e está escrito em Romanos 5,17, se por meio de um só, pela ofensa de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós fomos chamados para reinar em vida. Nós carregamos o DNA de Deus em nós. Quando nós nascemos de novo, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, ela é transferida para Jesus. E ele morreu no nosso lugar, então ele pagou todo o preço, para que eu pudesse ter acesso ao Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia ter acesso. Agora todos nós podemos não só ter acesso a esse lugar, como o Deus que habitava nesse lugar veio morar dentro de mim e de você. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? No Antigo Testamento, Moisés ia se encontrar com Deus, descia e o seu rosto brilhava a ponto das pessoas não conseguirem olhar para a face de Moisés por causa da glória do Senhor, mesmo que desvanecente, ou seja, mesmo que aquela glória ia diminuindo, porque ele saía da presença de Deus. E a Bíblia diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo, ou seja, o serviço do Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo, a nova aliança que Deus fez conosco, onde ele veio habitar dentro de nós a partir de Jesus. A partir de Jesus se inaugurou um novo tempo. Isso nos coloca numa outra posição, acima de principados, potestades, poderes, domínios e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Nós temos uma posição de reinar em vida. Não reinar pelo que nós fizemos, mas reinar pelo que Jesus fez. E nós que estamos em Cristo, vamos reinar juntamente com Ele. Isso é poderoso, é glorioso. Nós não precisamos temer o mal, porque o maligno não pode tocar a nossa vida. Nós não precisamos temer o diabo, porque ele está debaixo dos nossos pés. Tudo isso é glorioso. Mas você sabe que esse não é o cerne da vida cristã? Nós fomos comprados por um preço. Redenção. A palavra redenção é ser comprado por um preço. Alguém que é escravo
E naquele contexto onde foi escrito existiam escravos, eles conheciam bem a palavra, a origem e o significado da palavra. Alguém era escravo, se tornava escravo por causa de uma dívida e vinha um redentor, alguém da família, que pagava aquela dívida para comprar aquelas pessoas, para comprar aquela família. Por que alguém da família? Porque não valeria a pena. Com aquele mesmo valor, poderia comprar muitos escravos. E eu estou pagando esse valor, vamos exemplificar, um valor para comprar 100 escravos, eu uso para comprar 3, porque esses 3 são da minha família. Então eu não vou comprar para fazê-los meus escravos, eu vou comprar para fazê-los livres, porque eu os amo. Não é vantagem nenhuma para mim, mas eu os amo, então vou fazer. Essa era a figura do Redentor. Então Jesus é o nosso Redentor, porque não valia a pena para ele pagar o preço, mas ele disse, eu os amo, então eu vou pagar o preço. Eu vou morrer no lugar dele, para pagar o preço que ele não pode pagar, para pagar o preço que ele merece pagar, mas eu vou pagar no lugar dele. Isso é redenção. Então ele nos comprou, eu deixei de ser escravo do pecado, deixei de ser escravo do diabo, para me tornar servo de Deus. Mas aí ele me libera. Aí eu sou livre. Mas eu sou livre e por amor a ele eu o sirvo. Porque eu só sou livre por causa do serviço dele. Eu só sou livre por causa do preço que ele pagou. Só sou livre por causa do sangue dele que foi derramado. Então a vida cristã consiste em servir ao Senhor. E todos nós gostamos de dizer, até chamar um ao outro às vezes, dependendo do meio, principalmente do meio pentecostal, às vezes, ô servo, vaso, santo, servos de Deus. Não, eu sou servo de Deus. Jesus disse, eu já não os chamo mais servos, mas amigos. Já não os chamo mais escravos, mas amigos. Eu como militar, sendo militar, eu tenho superiores hierárquicos no militarismo. E a grande maioria são superiores mesmo. Eu, para com um superior, um coronel, por exemplo, que é alguém que comanda batalhão, comanda lugares, eu devo tratá-lo como coronel, chamá-lo de coronel, não chamá-lo pelo nome, porque o militarismo exige isso de mim. Mas ele, como coronel, pode dizer, não, aqui a gente está num ambiente informal, pode me chamar pelo nome. Mesmo aqui na igreja, vem um coronel, tem que chamar ele de coronel. Mas aqui a autoridade é o pastor. Não, mas ele é coronel. Ele é superior. E aí eu posso chamá-lo. Mas ele pode querer abrir mão disso em algum ambiente. Mas isso não faz com que eu não deva respeito a ele. Ou honra, ou consideração. Ou obediência a uma ordem dada dentro da lei. Por quê? Porque ele é coronel. Então, por mais intimidade que eu tenha com ele, ele é coronel. Sabe, Jesus, nós temos intimidade com ele, nós andamos com ele, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Ei, mas ele é Deus. Não esquece disso. O que eu quero trazer para nós de reflexão nessa noite, ei, não trate como comum aquilo que é divino. Não trate como comum. Eu sei, eu não quero colocar nenhuma doutrina aqui ou falar que isso é errado, eu vou relatar algo meu. A gente chama muitas vezes, Senhor, você, tudo bem. Você é digno, tudo bem. Eu não gosto de fazer isso, eu não faço. Eu não sei se é por causa da minha vivência militar, eu nunca chamei meu pastor de você, e não tem problema me chamar de você, de tu. Às vezes alguém vem, irmão, olha tal coisa. Eu digo, eita, perdão, pastor. Eu disse, eu sou irmão também. Não tem problema não. Mas eu tenho a prática, talvez pelo militarismo, só trato meu pastor como Senhor. Hoje sou pastor também, mas os meus pastores, lá do Verbo da Vida Zona Norte, nossa igreja sede, quem me pastoreou, quem me liderou, eu continuo chamando hoje pastor, Senhor. Não, agora eu sou pastor. Não, pastor, Senhor. Então, Deus, ele é Senhor sobre as nossas vidas. Não porque eu tenho intimidade, tudo bem, mas ele é Deus. Ele me comprou. Ele pagou o preço pela minha vida. Eu não posso tratar como comum as coisas que são divinas.
Esse lugar aqui foi pago um preço muito alto para a gente poder estar aqui servindo ao Senhor. Casa de Deus. No Antigo Testamento a casa era o tabernáculo, era o templo. Depois da construção do templo por Salomão, o templo era a casa. No Novo Testamento a casa do Senhor veio a ser a gente. Nós nos tornamos a casa. Mas isso não diminui a importância desse lugar. Lá em 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse, olha, eu estou te escrevendo essas coisas, a partir do versículo 15 ele vai dizer, para que, se eu tardar, você saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele está se referindo a esse lugar, não o lugar físico, o prédio, mas o lugar quando nós nos reunimos como igreja. Meu irmão, eu tenho tanta honra por esse ambiente. Eu tenho tanta consideração por esse ambiente. Isso é um lugar santo, isso é um lugar sagrado. O nosso serviço ao Senhor, por mais natural que ele pareça, é algo sagrado, é algo santo. Meu irmão, não trata de qualquer jeito. Lá em Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia diz que Abel ofereceu ao Senhor um sacrifício das primícias do seu rebanho. Caim, no fim de uns tempos, ofereceu ao Senhor uma oferta. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Eu, quando sirvo ao Senhor, e hoje eu sirvo no pastoreio, eu não sou pastor, eu estou pastor, na eternidade não vai ter pastor, ele vai ser o nosso pastor. Os dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura do varão perfeito, que chegaremos na eternidade. Então, nesse tempo, o Senhor colocou profetas, pastores, evangelistas, mestres. Mas nesse tempo eu estou servindo nessa posição. Isso não me faz melhor, nem menor, nem maior do que ninguém. No reino todos somos filhos, mas filhos que servem. Servos que foram feitos filhos, mas não deixam de ser servos. Todo mundo se diz servo, até ser tratado como um. Até talvez um líder dizer, olha, faz isso. Quem ele pensa que é? Para me mandar fazer isso. Meu irmão, na igreja a gente não pode ter esse coração. Sabe com quem está falando? Sabe quem é? Por falar em coronel, como eu dei o exemplo, lá no Verbo da Vida Zona Norte. Eu, à época, soldado da Polícia Militar, tinha um coronel, eu liderava o departamento de segurança, e tinha um coronel que servia no departamento de segurança. E aí o coronel, Guilherme, pode me chamar pelo nome, sabe? Tudo bem, tudo bem, fulano. Aí de vez em quando ele trocava um serviço, Guilherme, eu vou viajar com a minha família, no domingo de manhã eu não vou estar. Eu falei com fulano para ele tirar o meu serviço. Pode ser? Eu dizia, pode, meu irmão. Ele podia comandar um batalhão. Eu, como soldado, não podia comandar uma viatura. Mas ele entendia, no reino é diferente. No reino, o chefe pode ser o servo do funcionário da empresa. Lá ele é o chefe, aqui o funcionário dele é líder dele. E isso é um lugar para o nosso coração ser treinado. Para que seja gerado em nós isso que está escrito aqui. Tenha em você o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que houve também em Cristo. Eu não sei se você percebeu, talvez de noite, talvez não tenha percebido tanto, mas fizemos uma faxina na igreja sábado, pintamos aqui do lado, retocamos tudo. No banco, os bancos feitos de blocos de cimento, a parte de dentro estava um pouquinho manchada, eu fui, varri a parte de dentro com um pincel. Peguei, eu e outras pessoas também, pegamos a tinta, passando lá dentro. Talvez ninguém visse aquela parte. Não, pinta aqui onde é visível. Não, pinta aqui, onde o Senhor vê, porque é para Ele.
casa do Senhor. Igreja do Deus vivo. Como é que eu vou servir a Ele? Fazendo o meu melhor, com excelência. O melhor que eu posso fazer não é o melhor do mundo. Eu gosto de uma definição de excelência. Fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. É porque não dá para fazer o melhor porque falta isso, porque falta aquilo. Não, mas dentro do que eu tenho, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Porque é para o Senhor. Só que isso também é no trabalho da gente. A Bíblia diz isso. Não sirva como a homens, mas como ao Senhor. Então, no meu trabalho, eu como servo do Senhor, eu tenho que ser um servo exemplar. Já pensou, eu estou pregando aqui, aí algum policial conhece alguém de um lugar que eu trabalhei. Como é Guilherme lá? Ah, só chega atrasado, só chegava atrasado, dava problema, fazia mal feito. Alguém pode até falar mal de mim, porque você não agrada a todo mundo. Mas a maioria das pessoas por onde eu passei vão dizer. Pode até dizer, eu não gosto dele não, mas fazia um bom trabalho. Não estou querendo trazer glória para mim não. A gente como servo do Senhor, a gente é obrigação. Sabe como é que a Bíblia define o servo que faz tudo o que lhe é mandado? Servo inútil. Foi Jesus que disse, fica com raiva de mim não. Aí esses dias nós fizemos a faxina aqui na igreja. A gente está em família, amém? Está em família? A gente pode conversar? Refletir? Amém. E eu fiquei pensando, eu fico sempre me avaliando, como está o meu serviço ao Senhor. Quando eu servia na segurança, lá no Verbo da Vida Zona Norte, eu sempre chegava no horário. Sempre. Antes da hora marcada eu estava lá. Se aconteceu uma vez ou outra, foi um imprevisto, de fato. Aí hoje, como pastor, eu tenho a mesma obrigação. Porque não tem serviço maior nem menor no reino. Serviço na segurança, na diaconia, no berçário, no departamento infantil, é o mesmo diante do Senhor. E o Senhor tem liberado uma palavra, Ele colocou no meu coração, eu já falei por aqui. Esse tempo que a gente está vivendo vai ser o tempo de maior transferência de riqueza de toda a história da humanidade. Toda a história nunca viveu. Escreva o que eu estou te dizendo. A transferência de riqueza que vai haver nesse tempo. E muitos filhos de Deus serão muito enriquecidos nesse tempo. Crise vai se estabelecer. Muita gente vai perder. Mas muitos filhos que estão na posição, mesmo no meio da crise, vão prosperar como nunca. Mas a gente vai colher aquilo que a gente planta. Certa vez eu estava no Verbo da Vida Zona Norte, uma reunião de pastores, ministros, e em algum momento o pastor, num momento de louvor, adoração, depois o pastor disse, olha, eu vou dar um tempo para vocês liberarem algo que está na vida de vocês, na vida uns dos outros. Mas você sabe que se tem um liberando para a vida de alguém, outra pessoa está recebendo. Então metade estaria dando, metade estaria recebendo. E eu procurando alguém para liberar algo e sondando por dentro, que não pode ser de mim, mas do Espírito. E eu sondando por dentro, procurando, olhando. Aí vem o pastor Eduardo. Guilherme, Deus me deu uma palavra para você. E eu anotei a profecia, eu esqueci até de separar, não vou procurar agora. Mas ele disse, o Senhor vai fazer você prosperar muito e crescer muito profissionalmente, para mostrar às pessoas colheitas que você tem no reino do Espírito. E você vai crescer profissionalmente também, como vai crescer ministerialmente. Porque para Deus não há separação entre vida ministerial e vida profissional. A gente é o mesmo, no ministério, lá fora. Eu sou pastor em tempo integral, mas também trabalho lá fora. Lá fora eu sou pastor também. No trabalho eu sou pastor também. Eu não deixo de ser pastor. Você não deixa de ser crente no teu trabalho. E eu estou pronto e gerando expectativa. Não é que eu estou perfeito, mas estou gerando expectativa para essa transferência de riqueza. Porque a gente tem muitos planos para esse lugar.
planos que nasceram no coração de Deus, e a gente vai cumprir para esse lugar de crescimento, avanço, multiplicação, prédio gigante. Para quê? Para caber tua família, teus vizinhos, para o Janga ser alcançado para o Senhor, para fazermos grandes eventos cristãos aqui no Janga, aqui no litoral de Paulista. O carnaval aqui, que já é fraco, vai ficar cada vez mais fraco, porque aqui eventos grandes são eventos para o reino de Deus. Não haverá lugar dominado pelo tráfico aqui no Janga, região de Paulista. Não haverá. Traficante é melhor se mudar. É melhor ir vender em outro lugar ou se converter. Se quiser se converter, vem para cá. A gente recebe você com amor. Mas a palavra do Senhor vai entrar em cada lugar e vai libertar pessoas, vai trazer transformação. Por isso eu estou pronto e ansiando por isso que Deus tem para nós como colheita. Muita gente aqui recebendo coisas poderosas. Mas sabe que eu me animo também? Porque eu olho para as sementes que eu estou lançando. Não é que eu faço por merecer alguma coisa. Quem mereceu para mim foi Jesus. É porque eu planto também, dentro do que Ele fez para mim. Porque até o nosso coração para servir, o desejo de servir vem do Senhor. Até isso, a gente tem nada para se gloriar. O apóstolo Paulo disse, eu não posso me gloriar de pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar. Então ai de mim, Guilherme, se eu não estiver fazendo o que eu estou fazendo. Não é porque eu sou bom, não. Bom é Ele. Ai de mim se eu não fizesse isso. Mas eu penso, como está a minha semeadura? O rei Davi, certa vez, sem nenhum profeta falar com ele, ele disse, como eu posso habitar em palácios e o meu Deus habitar em tendas? Porque o tabernáculo eram tendas. Como eu posso viver do melhor e o meu Deus está em tendas? Vou construir um templo ao Senhor. E aí Deus levanta um profeta para ir falar com ele. Disse, eu nunca te pedi isso. Deus sondando o coração dele, eu nunca te pedi isso. Mas porque você desejou isso, eu vou te dar isso. Sabe como está a tua paixão pelas coisas do Senhor? Como está a minha paixão pelas coisas do Senhor? Quando eu digo tua, eu estou aqui sentado também, tá? Como está a nossa paixão pelo Senhor? Pela casa, pela obra dele. Sabe, nós fizemos um mutirão e deu certo, veio uma quantidade de pessoas que a gente conseguiu fazer as coisas, foi bênção, o depósito a gente arrumou, tem muita coisa ainda para melhorar e a gente busca a excelência, então nunca vai chegar nesse lugar. A excelência de hoje é a mediocridade de amanhã. Se ficou excelente hoje, amanhã eu olho se tem outra coisa para melhorar, vamos melhorar. E vai ser assim até a eternidade. Quando chegar lá, aí a gente chega na plenitude. Mas aí eu penso, numa igreja que mensalmente, sei, mais de 400 pessoas, 500 pessoas diferentes passam, eu acho que num pedido para uma faxina, um mutirão, não era para caber de gente. Não é verdade? Não era para caber. E eu não estou lançando nenhuma coisa. Eu estou dizendo para você se avaliar, como eu me avalio. Eu sei que tem gente que não pode, não dá, está trabalhando, estava com sintoma. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para a gente se avaliar. Faxina é um exemplo. Evangelismo, muita coisa. Para a gente se avaliar como está. Não para trazer condenação, mas a gente se avalia e diz, rapaz, eu preciso melhorar nisso, eu vou melhorar. Quando o Senhor traz o ensino, não é para te condenar. É para te trazer a reflexão e você ver se precisa mudar algo. Tenha em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Quem abriu mão de conforto por alguma coisa foi Ele. Eu não. Eu nunca abri mão de conforto para fazer nada para o Senhor. Ah, porque eu estou no sol, estou fazendo isso. Isso é nada. Abrir mão de conforto foi o que Jesus fez. Ai, mutirão, 9 horas na igreja. Eu vou abrir lá de 8h30 para não ficar o pessoal na rua esperando. Vim, abri, 9 horas. 3 pessoas aqui. Acho que foi 9 horas mesmo. Deixa eu conferir no cartaz. Daqui a pouco, 9h20. 4, 5 pessoas. A Adriana já lá no depósito para fazer a faxina. Eu disse, amor, segura aí. Porque se não vier mulher suficiente, não vai fazer aqui.
Daqui a pouco começaram a chegar as irmãs, umas não podiam chegar cedo. Eu não estou falando nada, eu quero que nós nos avaliemos. Está marcado de 9 horas algo. Para o Senhor, meu irmão, eu tenho que fazer o melhor. 9h01, eu estou atrasado. É para o Senhor. Deixa eu te dizer o meu sentimento como pessoa. Muito obrigado pelo teu serviço. Muito obrigado pela tua dedicação, pela tua honra. Muito obrigado por ofertar nessa casa. Muito obrigado por acreditar nessa visão. Não é em mim não, é na visão que Deus deu para esse lugar. Cada um que veio também para a faxina, outros que não puderam, muito obrigado. Mas eu como filho de Deus, que estou numa posição de pastor, eu preciso dizer para você, eu preciso dizer para mim, não semeia de qualquer jeito. É para o Senhor. Ele pagou muito caro. Não é 9 horas, mas sábado, né? Eu queria marcar de 8. A Adriana disse, não amor, sábado, marca de 9, deixa o pessoal dormir mais um pouquinho. Isso é mesmo, 9 horas. 9 horas. Não, porque eu acordo todo dia de 5 da manhã. Amém. Aí para acordar um dia no ano. Porque esse mutirão do Dia do Trabalhador a gente faz um dia no ano. Um dia no ano. Será que não dá para acordar de 8? Rapaz, eu gosto mesmo de pregar quando está todo mundo pulando assim. Aquela, uau, você vai, yeah! Mas sabe que tem momento que a gente precisa refletir algumas coisas. Hoje é ceia. A gente celebra na ceia, a gente relembra o sacrifício de Jesus. Então eu tenho que refletir um pouco eu, Guilherme. Eu estou falando para mim, eu estou sentado aqui. Guilherme, como está teu serviço ao Senhor? Como está a tua dedicação ao Senhor? Como está a tua vida de oração? Como está teu testemunho? No teu trabalho? Como está a tua dedicação na igreja? Não serve de qualquer jeito não, Guilherme. Jesus pagou um preço muito alto pela tua vida, Guilherme. Para tu servir de qualquer jeito. Estou falando para mim. Se você quiser, você recebe por tabela. Não existe meio evangelho. Não foi meia compra. Foi uma compra total, completa. Não existe meio serviço. É serviço total, completo. Entrega total, completa. O IBGE diz que somos hoje 74 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. Glória a Deus ou misericórdia? Por que o Brasil não virou um país de primeiro mundo ainda? 2030 e pouco a gente vai ser mais da metade dos brasileiros. Cristãos evangélicos. Lá na Suíça, Suíça é um dos lugares mais ricos financeiramente do mundo. Hoje é um lugar triste, infelizmente, mas um lugar que é sinônimo de excelência. Os melhores chocolates, tudo que é produzido na Suíça é o melhor. Mas sabe como começou? Um cristão começou a fazer a diferença na cidade, limpando o esgoto. E ele gerou um avivamento naquele lugar. Na cidade. E aquilo foi atraindo as pessoas a Deus, a excelência dele. Junto com outros cristãos, limpando o esgoto da cidade. Avivamento. Mas meu irmão, se eu não limpo a minha igreja, como é que eu quero avivamento? A igreja está limpa, amém? Eu estou falando do coração para servir, meu irmão. A gente fez um evangelismo tarde da noite com os moradores de rua. Tinha gente até umas horas. Todo mundo ia acordar cedo no outro dia. E estava lá, bênção demais. A gente é uma igreja que pega junto. Mas eu estou falando que, será que dá para fazer mais? Será que dá para ter mais gente pegando junto? Não é pelo serviço, o serviço foi feito. É pela semente. É porque vai ter gente que vai colher, mas vai ter gente que poderia estar colhendo também. O apóstolo Paulo, falando sobre ofertas, ele disse, olha, eu não estou interessado em receber o donativo. O meu interesse
é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, o meu interesse não é que vocês me deem oferta. O interesse é que aumente o crédito de vocês quando vocês dão a oferta. Isso não foi um pastor da teologia da prosperidade que disse, não. Foi o apóstolo Paulo. Está na Bíblia. Meu irmão, eu quero que todos nós estejamos com o mesmo coração, o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que houve também em Cristo, que sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Deus tem coisas poderosas para fazer nesse lugar. Deus tem coisas poderosas para fazer na tua vida. Ei, seja participante disso. Eu quero ser participante do avivamento que Deus tem para fazer nesse lugar. Eu quero ser participante. Eu quero fazer do meu melhor para isso. Eu trabalhei nas Olimpíadas em 2016, passei 3 meses em Brasília, no planejamento e acompanhamento do revezamento da tocha olímpica, que aconteceu no Brasil todo, e lá a gente monitorava. E 3 meses no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. E eu trabalhava diretamente com o coordenador geral da segurança. E existiam muitas ameaças. A inteligência do governo ficava monitorando a ameaça contra autoridades. Teve um jantar de gala lá no Rio de Janeiro, que veio o presidente da França, François Hollande, na época, tinha risco de atentado contra ele, vários presidentes. E a gente lá trabalhando incansavelmente. Teve dia que eu larguei de 1 da manhã, deixar o chefe em casa, e ele sempre dizia o horário do outro dia. Ele, 6 da manhã aqui. Eu digo, não acredito não. Ele está brincando. Ele não vai estar acordado não. Eu ainda tinha que ir para a minha casa, tomar banho, dormir, de manhã me arrumar e ir para lá de 6 horas, 3 horas para dormir. Chegava lá e ele estava pronto. Ele dizia, eu não sei, eu não posso prever e não posso evitar que aconteça algum atentado. Mas eu sei que eu vou fazer o meu melhor para que não aconteça. E se acontecer, eu vou saber. Eu fiz tudo o que eu podia para que não acontecesse. Eu estou falando de um trabalho natural. Alguém tinha esse coração. Eu vou fazer o meu melhor. Quando eu vou servir ao Senhor, como deve ser meu coração? Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer com honra, com excelência. Mas às vezes a gente está muito, eu não gostei do jeito que falou comigo. Eu não gostei do jeito que olhou para mim. Eu não gostei do jeito que me recebeu. Eu vou procurar outra igreja. E tem muita gente tratando a igreja como um restaurante. Eu vou lá, olho o cardápio. Vou pedir essa comida. Gostei não, vou para outro restaurante. Ei, sonda. O Espírito Santo veio habitar dentro de você. Senhor, onde é que o Senhor quer que eu te sirva? Sabe, não é? Qual é a melhor igreja para me servir? Sabe que parece que às vezes a gente está entrando na igreja com esse coração. Será que o serviço aqui é bom? Como é o departamento infantil aqui? Está limpinho. Sabe? Igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Jesus morreu por isso aqui. Senhor, onde é que eu posso servir? Senhor, o que é que tem para fazer? Pastor, o que é que eu posso fazer pela igreja? Não, o que é que a igreja pode fazer? E a gente está aqui para servir. Vocês. Para juntos servirmos ao Senhor. O que a gente cobra da equipe de serviço, da liderança, vamos fazer o nosso melhor. Está em tempo, irmão. A Adriana já está aqui, o relógio, está em tempo. A gente vai acabar. Hoje é cirurgia, hoje é todo mundo quietinho. Se cai um alfinete no chão, a gente escuta. Se é a tua primeira vez aqui, deixa eu te dizer, geralmente a gente é bem animado. Meu irmão, igreja não é self-service. É prato feito. Ó, é isso aqui, ó. O alimento que você precisa para hoje é esse aqui, ó. Come, menino. Aqui, ó, meu pai e minha mãe aqui, ó. Você vai comer.
Hoje é... Meu amor, não jogue o prato no chão, não. Meu amor aprendeu... Não, deixa eu baixar para falar na mesma altura que você. Olhe, não bata no rosto de mamãe. Não bata no rosto de papai. Não faça mais isso. E eu não estou falando de alguém que tem alguma síndrome, alguma coisa. Estou falando disso. Mas é uma criação assim de, olha, aí chega na igreja a gente quer a mesma coisa. Meu amor, olha, não chega atrasado não. Se eu tirar o cinto aqui, a calça pode... Mas se fosse lá em casa, meu amigo, jogue de novo. Aproveitar para homenagear meus pais aqui. Jogue. Jogue, vá. Aí a gente se tornou muito acostumado com muito alisado. Aí a gente vem para a igreja e a gente quer a mesma coisa. Ô bichinho. Ah, mas aí já chegou gente aqui. Não, você veio de... Não, eu vim de outra igreja. Não, porque eu saí de lá, o pastor nem ligou para mim. Ninguém nem ligou para mim. Rapaz, e é o pastor que tem que ligar. Não é tu não que tem que chegar e dizer que vai sair. Já aconteceu, gente aqui, a gente aconselhou, ajudou, meio de dificuldade, ajudando. Depois a pessoa sai e não dá nem tchau. Sou eu que tenho que ligar ainda. Agora, se eu souber que a pessoa se desviou, aí eu vou atrás. Mas foi para outra igreja. Aí fulano, não, está em outra igreja. Poxa, sou eu que tenho que ir atrás. Mas ei, igreja é serviço, é sacrifício, é entrega, é dedicação, é amor, é cuidar uns dos outros. É cuidar vê que privilégio, cuidar da obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor. Trabalha para quem? Para Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, eterno, perfeito, magnífico. Eu trabalho para Ele e ainda sou filho dele. Uau! Uau! Amor pelo Senhor. Disposto a amar. Disposto a se dedicar. Charles Spurgeon disse, se Jesus Cristo morreu por mim, nenhum sacrifício que eu fizer por Ele será grande demais. O Watchman Nee disse, a igreja é o campo onde servimos, não a arquibancada onde assistimos. É porque a gente tem uma formação assim que parece um teatro, né? Fica todo mundo sentado e alguém na frente se apresentando. Ei, mas não é um teatro não estou me apresentando não. A gente está todo mundo junto servindo ao Senhor. Só que nesse momento eu estou trazendo um ensino do Senhor. Mas não sou eu que conduzo, ou eu que me apresento. E não é você que está assistindo, por mais que você esteja sentado. Todos nós estamos juntos adorando a Ele. Todos nós estamos juntos reverenciando a Ele. Naquele dia glorioso que está chegando, quando Jesus aparecer e a gente for arrebatado, vai chegar um momento que a gente vai estar diante dEle para recebermos a recompensa pela fidelidade ao que nós fizemos. Não vai ter, pastor Guilherme, só é pastor, prioridade, vem aqui. Não tem isso não. É Guilherme, André, Felipe, Pedro, servo bom e fiel. A Bíblia se refere como servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. O que eu quero, meu irmão, é nesse dia ser chamado de servo bom e fiel. Se eu reinar em vida, bênção, é um bônus. Mas eu quero ser chamado por Ele de servo. Mais do que ser chamado pelas pessoas aqui de rei. Não importa ser chamado de rei na terra, se no céu não for chamado de servo. E se eu não tiver o coração do jeito certo, alinhado com o Senhor, eu não vou ter como
ser chamado de rei, de servo no céu. Por isso eu estou trazendo essa reflexão para a gente refletir nessa noite. Tem um bocado de coisa escrita aqui, eu não falei, está tudo bem. Depois a gente continua. Foi uma parte de 10 dessa ministração. Talvez foi 10% que eu falei aqui. E eu quero chamar o grupo de música. Tá vendo que eu estou terminando? Sabe, onde o Senhor é reverenciado, a glória dele se manifesta. Às vezes a gente reverencia o Senhor, mas a gente não quer ficar nem até o fim do culto. E eu não estou falando de quem precisa sair. Eu estou falando quando a gente... já diz meu, agora aviso, eu vou embora. Se for por necessidade, tudo bem. Mas se for, não, eu quero ir embora. Não gosto dos avisos, não. É culto ainda. A gente está servindo ainda. Entende? Não digo nada também se você não conseguiu chegar na hora do culto, porque você não conseguiu, porque teve um imprevisto. Mas, se eu posso, se o imprevisto foi porque demorou para fazer a maquiagem, ou porque demorou para o irmão passar a camisa dele, isso não é imprevisto não, irmão, isso é previsto. Então te programa, sai mais cedo. Não porque foi o menino. Ei, quem manda é papai e mamãe. Menino obedece. Sabe o problema que eu quero ter aqui? Vai ter uma faxina na igreja. Gente, não cabe mais. Já está muito cheio, já tem muita gente aqui ajudando. Obrigado. Vá para a praia. Está cheio já. Esse é o meu sonho. E olha que tem gente, viu? Alguém pode dizer, o pastor ainda reclama. Eu não, rapaz. Eu agradeço. Para mim é top a ajuda. Eu estou falando como sacerdote que eu tenho que trazer esse ensino para a gente. Amém? Você entende que eu amo você? Você entende que isso é amor? Certa vez eu como líder lá em Zona Norte, eu já falei isso aqui algumas vezes. Passei por um irmão liderado, camisa amassada ele estava. Eu olhei, eu não gosto de chamar a atenção de ninguém. Nem parece, né? Parece que eu gosto, né? Aí eu olhei, deixa pra lá, não vou falar não. Aí o Senhor falou bem forte comigo. Você não amou ele. Eu disse, Senhor, como é que eu não amei? Aí a gente quer discutir com Deus, A gente quer ensinar alguma coisa a Deus. Eu disse, Senhor, como é que eu não amei? Não quis gerar aquele clima chato com ele. Isso é por isso mesmo. Porque se você amasse, você ia se importar mais com o crescimento dele do que com o clima chato que pudesse ser gerado. Eu disse, eu não amei não, mas voltei. Meu irmão, só dá uma passadinha na tua camisa, tá amassado. Não está no nível de excelência que você demonstra. Não está no nível de excelência que a gente serve ao Senhor. Dá uma passadinha na tua camisa. Eu vou para o trabalho, eu trabalho de terno hoje. Passo a camisa, vejo como é que está o terno. Se precisar, eu vou no ferro a vapor, dou uma ajeitada no terno, encerada no sapato, faço a barba. Por quê? Porque eu tenho uma imagem a transmitir no meu trabalho de excelência. Aí para o Senhor, como é que eu vou fazer? Vou de qualquer jeito. Um pano molhado no sapato, ele já melhora o sapato. Um nuggete, eu acho que é R$5. Sabe que não é dinheiro, sabe que não é capricho, é excelência para o Senhor. É fazer o melhor para o Senhor. Eu vou servir no berçário, eu vou servir com tanto amor aquelas crianças, que amanhã vão ser evangelistas, pastores, mestres, profetas. Vão ter tantos dons, médicos, advogados, tantas profissões, eu estou cuidando deles ali, tendo a oportunidade de declarar a palavra sobre eles. Eu vou fazer com tanto amor isso, com tanto ânimo, que privilégio estar servindo na obra de Deus.
Eu vou varrer o chão da igreja com tanto amor, com tanto zelo, com tanta honra, com tanta excelência. Aí o irmão chegou, me distratou. Ele deve estar num dia ruim. Deve estar estressado. Passa por cima. Não, o que ele merece. E o que a gente merece? E o que a gente merecia pelo pecado? Mas Jesus mesmo assim veio e nos amou. Pagou o preço que não precisava pagar. E o que eu estou disposto a fazer? Ter o mesmo sentimento que houve também nele. Amar, servir, sair da minha zona de conforto muitas vezes para fazer o que é necessário fazer. Porque eu estou trabalhando numa obra muito grande. Não dá para me distrair. Neemias estava construindo os muros da cidade. E a gente está encerrando de verdade. Os muros da cidade. A gente vai tomar uma ceia nessa noite poderosa. Depois de uma reflexão do nosso coração. Depois de uma lavagem no nosso coração assim. Neemias construindo. E pessoas que não queriam que ele construísse. Chamando ele. Ei, vem cá, vamos para uma reunião. Ele disse, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar para ir atender vocês. Mas às vezes a gente está fazendo uma grande obra e o diabo fala alguma coisa. Tu viu como ele te tratou? Tu vai deixar, é? Ah, meu amigo, agora ele vai conhecer. Agora ela vai conhecer o amor de Deus através da minha vida. Amém. Vamos ficar de pé. Nesse momento eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida, mas deseja fazê-lo nessa noite. Depois de uma palavra de alinhamento, abre-se uma oportunidade de salvação. Levanta a tua mão para a gente orar, celebrar. Tem alguém desse lado aqui, ó. Nessa direção aqui, quem é você? Que quer receber Jesus? Pode ter do outro também, pode vir, viu? Mas o Senhor me mostrou alguém que está para tomar essa decisão desse lado aqui. Você vem? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Seja bem-vinda, viu? Melhor decisão da sua vida. Se tiver mais gente, corre para cá. Veio também? Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Quem mais precisa tomar essa decisão? Não, se o pastor disser a cor da camisa, só vem, vaso. Tem mais gente ainda.
A gente, quando nasce de novo, a gente já pode cear com o Senhor. A gente respeita, tem igreja que só faz depois do discipulado. Mas o que é que a Bíblia diz? Façam isso em memória de mim. Não é isso? A ceia é o que celebra a morte e ressurreição de Jesus, que nos deu acesso ao céu. Se eu tenho acesso, se você nascer de novo, vocês acreditam que se Jesus voltar hoje, vocês vão para o céu? Acredita? Nasceu de novo, não tem mais pecado. Ele levou sobre si. Jesus voltando agora, céu. Amém? Então se pode ir para o céu, porque eu não posso celebrar o que me dá esse acesso ao céu. Amém? Então você pode cear. Não deixa a condenação chegar na tua vida, não. Tem mais alguém? A gente vai orar por elas e por você também, se você vier logo. Como é o nome de vocês? Beatriz e Ana Paula. Vocês estão se reconciliando, não é? Então digam assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço novamente o Senhor como dono da minha vida. Eu creio que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida eterna. E daqui para frente, até o Senhor voltar, a minha vida é sua. Estende tua mão para cá. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por essas duas irmãs, Beatriz e Ana Paula, que hoje voltam para o Senhor. Nós te damos graças por suas vidas, declaramos um novo tempo e a tua boa mão sobre elas, elas se firmando e se estabelecendo na tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora olhem a família de vocês, que vocês ganham nessa noite. Sigam essa irmã aqui. Aí vocês voltam para o lugar, a gente ceia e depois pega os dados. Vamos louvar o Senhor? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado tu és, ó Rei Jesus. Coroado tu és, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Se ser a ti coroado, a ti, ó Rei Jesus. coroado, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Com
consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso. E Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. E Ele veio em minha vida num dia especial. Minha natureza por um novo. E essa é porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar com suas mãos levantadas. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar todos juntos com as mãos levantadas. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus na presença dos anjos. A ti cantarei louvores na presença dos anjos. A ti cantarei Aleluia, aleluia, aleluia. Para convidar a diaconia, e só por uma questão de organização da divisão, vamos sentar, permanecendo com esse mesmo coração de adoração. Nós precisamos desenvolver todos os dias esse coração de adorar a Deus. Quando eu entendo que eu fui chamado para adorar a Deus, o meu coração ele se alinha. Porque quem está adorando está reconhecendo que existe alguém maior e mais importante. Quem está adorando está em uma posição onde diminui a si mesmo para adorar alguém que é maior.
Quando a gente adora, a gente sai do centro. Tantos problemas que existem hoje. Então, porque a gente se coloca no centro e não coloca a Deus no centro. Ele merece estar no centro. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Não é para aqueles cujo coração é um pouquinho dele. Não é para aqueles cujo coração é metade dele. Não é para aqueles cujo coração é 99% dele. É para aqueles cujo coração é totalmente dele. Coloque seu coração totalmente no Senhor. E nessa noite, a gente celebra, relembrando a morte dele, de Jesus. A morte do Deus Todo-Poderoso em forma de homem. Sabe que Deus não pode morrer, mas ele abriu mão dessa posição e como homem ele morreu. Como homem ele sofreu. Como homem ele levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Abre lá em João 6. Vai projetar aqui, você pode acompanhar só na tela. João 6, abre no 56. Jesus falando para a multidão. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Próximo. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. A gente está vivendo por Ele, que a gente viva por Ele. Pode passar. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhantemente aquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Ele está falando de uma aliança. Para nós é estranho quem comer desse pão, mas o povo sabia do que ele estava falando. Ele estava falando de uma aliança de sangue. As pessoas sabiam que quem faz uma aliança com outra pessoa, todos os bens dela, se a outra pessoa precisar, ela tem. A outra pessoa sempre vai ter a lealdade dela completa, assim como ela vai ter da outra pessoa. É uma aliança de sangue. Pode passar? Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Por que duro? Ele está dizendo: quem comer vai ter vida. Porque eles sabiam que ele estava falando, que as pessoas precisavam ter um compromisso com ele. Por isso que ele disse: duro é esse discurso. Será que alguém pensou isso essa noite? Pensou não foi? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, Jesus nem ouviu, mas ele sabia. Interpelou-os: isto vos escandaliza? Isso que eu estou dizendo a vocês, que vocês precisam ter uma aliança comigo, isso escandaliza vocês? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Isso são palavras de vida. Palavras duras, palavras de vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus começa a fazer um discurso mais duro, teve gente que começou a abandonar. Sabe? Eu gosto daquela parte de multiplicar pão. Eu gosto daquela parte. Ei, mas a aliança, isso aí eu não quero não. Eu gosto daquela parte, pastor, de promoção, crescimento, avanço, colheitas, dinheiro. Eu também gosto. Mas não é disso.
o cerne da vida cristã. É disso, a aliança. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Deixa eu... O povo começou a ir embora. Aí os discípulos, Senhor, o povo está indo embora. As palavras duras, Senhor, maneira um pouquinho. Fala de novo aquilo que o povo gosta de ouvir. Multiplica pão. E se o Senhor botar uma carnezinha no meio, vira um hambúrguer. Se o Senhor multiplicar hambúrguer, ninguém vai embora mais. Senhor, está muito duro. Aí Jesus diz, e vocês, não querem levantar e ir embora também não? Já pensou? Eles pensavam que Jesus ia dizer, não, volta, vem cá. Jesus disse, vocês estão falando, vocês não querem levantar também não, ir embora? Aí a resposta. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos ou para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Só Ele tem as palavras de vida eterna. E Ele estava dizendo, quem comer do meu pão, quem comer de mim que sou o pão, beber do meu sangue. Ele estava falando de uma aliança. Nessa noite a gente celebra essa aliança. Então não pense, eu estou comendo um pedacinho de bolacha e tomando um punhado de suco de uva. Não pense isso não. Pense, eu estou celebrando uma aliança de sangue feita com Jesus. Estende tua mão para cá. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses elementos. Obrigado pelo teu sacrifício que nos possibilita participarmos desse momento celebrando essa aliança poderosa que o Senhor fez conosco. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Então vai ser distribuído. Cada um examine a si mesmo. Se tiver pecado, se arrepende e deixa. Quem pode participar? Todo aquele que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, e se eu pequei, você se arrepende. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvores, levantemos nossas mãos e adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, oh, maravilhas fazes, Não há outro além de ti. não há outro igual a ti, porque grande és tu, Maravilhas fazes
maravilhas fazes. Não há outro além Não, de não, ti. não, não. Não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro, não há outro igual a ti, Senhor. Senhor, porque grande és tu, maravilhas Fazes tu. Não há outro além de ti. Não há. Não há outro igual a ti. porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro além de ti. Não há. Não há outro igual a ti. Senhor, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Que aliança? Uma nova. Um novo tempo, uma nova dispensação. Faça isso em memória de mim. Então, em memória dele, até que ele venha, vamos participar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor, vamos celebrar, ei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ele ressuscitou.